E agora sim, falta um pouco para daqui a pouco, então vamos lá. Só um pouquinho. Aula 49, ui, já tô me sentindo no arrepio já do final. Ai, gente, o negócio é puxado, tá? Porque a gente fica aí um tempo grudado em vocês, aí para desgrudar não é fácil, não, tá bom? Mas não, ninguém vai... Ah, não vamos desgrudar, Não, me esqueci, pode parar, é verdade. não esqueça disso. Não, verdade. Toda semana vai ter um recadinho lá, olha, uma questão por dia. Sem contar que pode ser que a qualquer momento ali, você piscou, a gente tá chegando na escola aí, entrando, botando o pé na porta, e cadê as questões? De surpresa? Espera só. Aguarde e confira, já os professores matemáticos chegam aí na área. E claro, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as equações algébricas agora, né, no nosso segundo episódio. E vem algumas características, algumas novidades, né, como sempre, a gente sempre vem complementando um assunto já conhecido de vocês, mas claro que para o terceiro ano sempre tem algo a mais. Né? Precisamos... As novidadezinhas aí. Terceiro ano é terceiro ano, né? Não tem comparação. E para os alunos do terceirão, a gente vem sempre com muita animação. Então vamos lá, aula 49 na telinha. E hoje a gente vai falar da parte 2 de equações algébricas, onde vem dois assuntos bem legais, olha lá. Decomposição em fatores de primeiro grau é o que nós chamamos de fatoração lá no oitavo ano. Já fazemos isso também, já? Já. E tem algo que chama multiplicidade da raiz. Isso aí é tranquilo também, né? Bem tranquilo. Isso. Beleza, beleza. Reforçando as habilidades que continuam as mesmas da aula anterior para a gente se tornar competente. Resolver equações algébricas, resolvemos algumas, até usamos o método do Brio-Ruffini, utilizando o TFA, o Teorema Fundamental da Álgebra, e calculando raízes múltiplas. Isso vamos fazer hoje. Vamos entender o que é essa tal de multiplicidade de raízes, compreender raízes racionais e raízes complexas. Muito bem, então com base nisso, lá vem o oferecimento da aula, olha lá. Então a aula de hoje é oferecida com muito carinho para esses alunos que estão na telinha, olha lá. Olha que lindos. Gente, a galera tá se superando com essas camisetas do terceirão, né? Olha lá, que lindos. E aí, bem-vindos! Bem-vindos vocês aqui na nossa aula também. Que turma bonita. E sabe onde é, professor Maurício? Não. Vem aqui com a gente, então. Vamos lá. Onde será que é essa turma? É num lugar que a gente disse que vai ainda esse ano? É. Prometemos. E agora temos que ir, né? Ó, vontade não falta, gente. Por nós, a gente vai em todos os lugares, em todos os polos, todas as extensões, todas as escolas. É aqui que nós vamos de Creta? Pode ser. Não, pode ser não. De bicicleta? É? Pode ser. Esses alunos são da escola Presidente Dutra, no distrito do Iata, em Guajará-Mirim. Professora Otanilde, minha amiga do coração. Então, um beijo para você e um abraço apertado para cada um desses meninos lindos aqui, tá bom? Muito legal, a gente tá querendo chegar por aí. Aguarde e confira. Eu quase fui nessa escola. Quase foi? Mas a caminhonete não conseguiu ter acesso. Não, né? não foi possível? Quando nós fomos para Guajará, era dezembro, É lindo, chovendo. tá? O distrito do Iata é muito bonito. A professora Lúcia já teve essa oportunidade, já foi lá, já realizamos gincana há um tempo atrás, mas já está na hora de voltar. E ela prometeu para mim que ia me levar aí esse ano. Vou te levar, Prometeu. tá bom? Vamos junto, então? Olha lá, agora na telinha temos mais um oferecimento do dia. Vamos lá. E essa escola aí, a escola Raimundo Euclides Barbosa. Olha lá, Raimundo Euclides Barbosa, tem outra fotinho? Ah, ficou uma atrás da outra, no negócio do... Como fala? Surgir? Do surgir, não surgiu, foi nada. Raimundo Euclides Barbosa, deixa eu ver... Não vou saber, será o negócio? Peraí. Não tenho... vamos ver. Então, na escola Raimundo Euclides Barbosa, temos alunos para mostrar aqui? Temos também, olha lá, vamos lá? Olha que aí. legal! O município aí não tá explicando aí, mas o município é
Pimenta Bueno, quer ver? A professora mandou mensagem aqui para mim e o município é Pimenta Bueno, é a Escola Luiz Cabral de Souza, extensão da Raimundo Euclides Barbosa, tá? No município de Pimenta Bueno. Vamos ver aqui o nome da prof, se a gente tem aqui? Vamos lá, enquanto vocês desfrutam aí das fotos que ela mandou, ela fez tipo um conjunto de fotos, né? Assim também vai, né? Professora Rônia, que legal, né? Então, um abraço, professora presencial, um beijo grande e um cheiro para todos esses alunos do 3º ano da escola aí, Raimundo Euclides Barbosa, no município de Pimenta Bueno. Quando a professora digitou aqui, eu não estava sabendo o município, né? Então aí, mas agora a gente fala ao vivo aqui não tem esse problema, né? Então, beijão, professora Rônia, e todos os seus meninos, que não são só seus, tá? São nossos. Beijo grande. Então, vamos agora de conteúdo, hora de tirar da cartola o assunto da aula de hoje. Olha lá. Saindo da cartola, então, vem a parte 2 de equações algébricas, beleza? Vamos começar assim, decompor em fatores de 1º grau? Bora conversar aqui com eles um pouquinho. O que seria isso? Decomposição? Decomposição é... Acho que eles devem pensar assim, decomposição, onde eu sei, é quando tem uma fruta lá estragando, vai se decompondo, né? Também. Só que aqui a decomposição é em fatores. Fatores lembra multiplicação. Produto. Só que agora nós queremos multiplicar binômios do 1º grau. Vários binômios, e aí então, quer dizer, vamos fazer uma fatoração. Acho que eles estão adorando a ideia. Brincadeiras à parte, tem assuntos que não são tão atrativos, mas com a gente aqui acho que fica mais divertido. Vai ficar bom. Tem a professora que disse, a matemática até que eles não gostam muito, mas como é a professora Lúcia e o professor Maurício, aí vem com graça, vem legal. Então, aí é bom. Aí é bom, né? Bom. Olha só que top essa informação. Então vamos lá, decomposição em fatores de 1º grau, vamos entender melhor isso tudinho agora. Vamos lá. Vamos estudar mais polinômios. Gente, não desespera, não precisa desesperar, porque não tem necessidade, tá? Sem desespero a gente chega longe, tá bom? Vamos lá então, junto com vocês. Quando a gente fala de... Ai, aqui tem mais uma... Ai, gente, não é tão ruim assim, vai. Vamos lá. Não desespera, aí vem o seu Madruga falando... Não, é porque a gente falou de equações algébricas, mas que une com os polinômios. E assim, né, não dá para ficar assim nessa situação aqui de desespero, né? Olha lá, cadê o desespero? Não, não precisa, não há necessidade, porque aqui a gente faz o possível e o impossível para que fique de uma forma tranquila, né? Pronto. Então, com certeza não é tão difícil assim, não é tão ruim, né? Vamos pensar positivo, vamos levar para um lado mais agradável e vamos tentar desenrolar essa coisa aí de um jeito mais legal. Vamos? Desenrola. Bate e resolve tudinho. Desenrola, bate e resolve tudinho. Nosso intérprete se amarra quando é para fazer essa parte aí, né? Não, e o nosso intérprete agora... Ele fica com vontade de levantar da cadeira aí. Ele se segura para não desenrolar, bater e resolver tudinho. De certeza. Vamos então agora dar aquela estudada. Olha lá. Usando o teorema fundamental da álgebra, é possível decompor um polinômio em um produto de fatores do 1º grau. Bora ver. Olha lá, nós temos lá o AN vezes x menos x1, vezes x menos x2, vezes x menos x3, vezes x menos xn. Lembrando que x1, x2, x3 e até o xn são as raízes do nosso polinômio. Toda a equação polinomial de n graus tem exatamente n raízes complexas, reais ou não. Por que ele destaca n raízes complexas? Porque agora o nosso universo ele não é só real, ele é complexo. O complexo ele emborca, né, encobre todos os números reais. Ele engloba, na verdade, todos os números reais. Sim, né? Então, assim, até o 2º ano do ensino médio, a gente ficava aqui nos reais, né? Mas agora a gente tem essa opção, ou não. Pode ser complexo também, tá? Então, quando a gente fizer essa decomposição, a gente vai verificar que existe situações que vão envolver números complexos também, tá?
E agora é muito fácil, Muito muito fácil e prático, tá? Você vai tirar de letra, é isso que a gente E quer. realmente vai tirar de letra e vai usar letra. É muita letra, né? Bora ver então. Vamos analisar dois casos, tá? Primeiro caso, um polinômio do segundo grau. Lembram? X ao quadrado, bababá, bababá, bababá. É, ax² mais bx mais c. Isso. Aí temos até a paródia, né? Vamos lá, vamos dar uma lembradinha. Esse caso admite as raízes, né? x1, x2, r1, r2, r', r2' e assim por diante, né? x', x2'. E pode ser decomposto em fatores do primeiro grau da seguinte forma. Então, a gente vai pegar o nosso coeficiente a e vai multiplicar por x menos a raiz, uma das Primeira raízes, e x menos a segunda raiz. Isso sempre vai acontecer. Uma vez que eu resolvi uma equação do segundo grau, achei o x' e o x²', eu posso montar essa minha equação do segundo grau agora utilizando um produto de x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. E aí tem um detalhe importante. Se o meu A for diferente de 1, ou seja, se for maior do que 1 ou menor do que 1, eu preciso multiplicar pelo meu A, ali na frente. Então vai ficar A vezes x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Beleza. E aqui a gente até falou, né, da paródia, né, que é o do é hoje, né? Hoje, é hoje, é hoje. Aí, né, faz assim, ax² mais bx mais c. Pra mim, não fala nada e vê que eu não sou afim. Então, quando fala isso, ela não é uma afim, ela é uma função quadrática e ela é do segundo grau. O polinômio aqui tem grau, né? A gente já explicou isso aqui para vocês. Não é a função, é o polinômio. E o polinômio é do tipo ax² mais bx mais c. E podemos destrinchar ele dessa forma aqui, ou seja, esmiuçar, podemos fatorar, podemos decompor, tem várias palavrinhas para a gente fazer esse procedimento, tá? Então vai ser o coeficiente A vezes x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Beleza? Avançando então, olha lá, vamos para um exemplo. Agora, na prática, fica mais fácil, né? Vamos decompor o polinômio p de x igual a x² menos 4? Primeiro caso, vamos encontrar as raízes? Isso. X² menos 4 igual a 0. Tudo que tem x de um lado, tudo que não tem do outro, porque temos uma equação aqui incompleta, né? Então, vai lá, x² é igual a 4. X vai ser igual a mais ou menos a raiz de 4, porque quando a gente tira o quadrado, a gente coloca mais ou menos raiz quadrada, beleza? Então, quanto é a raiz do número 4? A raiz do número 4 é 2. Então, temos que a resposta é mais ou menos 2, né? Então, a primeira raiz pode ser o 2 e a segunda, menos 2. O que a gente vai fazer, então? Vamos decompor? X menos 2 vezes x mais 2. É, mas aí falta o A, cadê o A? O A é 1. Ah, como o A é 1, então aqui eu tenho um 1 multiplicando tudo isso? Isso. Não vai alterar não precisa resultado, né? Beleza? Beleza. Então pronto. Ficou legal, não ficou? Então a gente primeiro encontra as raízes, depois a gente faz a decomposição aí do jeito que a nossa equaçãozinha nos mostrou no slide anterior. Beleza. Certo? Certinho. Vamos lá para o exemplo de número 2 agora? Agora nós temos uma equação que não é, um polinômio que não é incompleto. Não, é completinho, né? Isso. Primeiro caso, vamos fatorar esse polinômio. Primeiro caso, o que a gente precisa? Bom, achar as raízes, né? Aqui a gente pode achar por soma e produto? Pode sim. Pode, né? Então eu tenho uma equação x² menos 7x mais 10 igual a 0. Vamos lá por soma e produto? Quais dois números que somando dá o sinal do B ao contrário e que multiplicando dá o sinal do C? Eu preciso de dois valores. Eu sei que multiplicando para dar 10 é 1 e 10, 1 e 10, 2 e 5. Tá mais para 2 e 5, né? Porque 2 vezes 5? 10. 10. 2 mais 5? 7. 7, fechou? Fechou. Bateu, valeu, então ficou muito tranquilo. Quanto que vale o A? O A vale 1 também, então né? não vai aparecer, né? Ali. Isso, nosso A aqui, ó, vale 1. Então é 1. Na hora de fazer a decomposição, temos R1 e R2, então vamos só substituir no nosso polinômio na parte de decomposição. Aqui a gente tem um 1 multiplicando, mas não vai fazer diferença no resultado. Viu como é fácil? Não tem mistérios.
Então, quando fala de decompor em fatores do primeiro grau, por que do primeiro grau, né? Porque ela era de segundo. Isso. Ah, mas aí como que ficou de primeiro? Se você for fazer a multiplicação aqui, você vai chegar nisso aqui de volta, tá? X vezes x, x ao quadrado, x vezes 5, vezes menos 5, menos 5x. Menos 2 vezes x. Menos 2x. Menos 2x. Juntando com menos 5x. Menos 7x. Menos 7x. E menos 2 vezes menos 5. Mais 10. Menos com menos. Mais 2 vezes 5. 10. Então voltamos para a nossa equação aqui original do segundo grau, que foi aqui fatorada em fatores de primeiro grau. Perfeito. Então perfeito. é idas e vindas e chegamos no mesmo lugar. Tá certo? Perfeito. Ai, professores, acho que eu não estou entendendo isso. Gente, é muita calma nessa hora, muita hora nessa calma, porque assim, é um processo, entendeu? É um processo que às vezes de início, de começo, a gente fica meio apreensivo, mas logo vem os exemplos, né? Vocês sabem que aqui a gente mata a dúvida e mostra os cálculos. todos. Então, vem os exemplos, vem a prática, as atividades de sala e vai ficar tudo mais tranquilo, tá bom? Vamos lá, avançando, fizemos 2 exemplos, né? Vamos lá agora. E quando for um polinômio no terceiro grau, o que vai acontecer agora? Meu Deus! Agora sou eu. Ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. Porque no primeiro caso a gente estava com um do Segundo grau. segundo grau, né? E agora é do Terceiro grau. Bora ver. Conhecendo uma das raízes de um polinômio de terceiro grau, fica mais fácil de decompor. Então, olha só, agora aqui nós vamos precisar conhecer uma raiz. E aí, conhecendo essa uma raiz, nós vamos ter o mesmo sistema, A vezes... Ah, não, mas se a gente conhece uma raiz, a gente volta no primeiro caso, então? Brioff-Ruffini. Aí volta para uma de segundo grau? E isso aí faz igual fizemos lá anteriormente. Acha as raízes e verifica. Muito bem. Então, agora eu vou ter o A, que é o meu coeficiente lá numérico, vezes x menos a raiz 1, vezes x menos a raiz 2, vezes x menos a raiz 3, porque agora a gente tem 3 raízes. Tá certo? Certo. Antes a gente tinha no máximo 2, agora temos no máximo 3. Não, agora é o seguinte, quando chegou aqui, ele já disse, tem 3 raízes complexas, podendo ser reais ou não. Ah, então tem raiz. 3 sempre raízes. vai ter. Isso, agora o nosso universo agora é bem complexo. Então, olha lá o exemplo de número 3. Decompor em fatores do primeiro grau o polinômio x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x. O ideal é que tivesse um p de x ali, né? Aham, O p de faltou um x p de é igual, x. x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x. A gente pode começar colocando um x em evidência, porque aí ela também reduz o grau da E isso não tem equação. x, né? Aham. Qual é a nossa equação aqui, então? X ao cubo mais x quadrado menos 2x igual a 0. Ela é do tipo que o termo independente é 0. Isso. Não tem termo independente, né? No caso, o D, né? O Porque D. aí ela é A, B, C, D, né? O nosso termo independente não temos, então ficou fácil, porque dá para colocar um x em evidência. E vamos fazendo as divisões. X ao cubo dividido por x... X ao quadrado. X ao quadrado dividido por x. X. E menos 2x dividido por x. Menos 2. Aí eles falaram, não entendi nada de onde saiu tudo isso. Oxente. Tá ali, tudo claro. Tá na cara, dá pra ver no seu olhar. Ô, tererê bom! Bora ver aqui. Então, quando a gente faz a nossa divisão, ó, x ao cubo dividido por x, né? Na divisão, o que a gente faz nas propriedades das potências? Subtrai os expoentes. Expoentes. Então, eu tenho x 3 menos 1, 2. vai dar x2, por isso que sobrou isso aqui como resultado. Ah, mas ainda não entendi. Então, vamos lá. Vamos desenhar. Vamos desenhar. O que é x ao cubo? É x vezes x vezes x. Dividido por 1x. Corta, corta. Quanto sobrou? 2x. Então, sobrou x ao quadrado. Não é 2x, né? Não, sobrou x vezes x. X ao quadrado, beleza? E assim a gente continua fazendo a divisão, né? X ao quadrado dividido por x também, ó, vai sobrar 1x. E 2x dividido por x, corta os x e sobra 2, né? Então, temos uma fatoração, com uma evidência, né? Colocamos um x em evidência, já sabemos que 1x vai valer
Zero, né? Uma das raízes a gente já encontrou. Zero. É zero. E a outra a gente vai igualar essa equação do segundo grau a zero e aí sim vai encontrar as respostas. As outras duas saem da equação x ao quadrado mais x menos 2 igual a zero. Vamos resolver? Vamos. Dá para fazer por soma e produto? Dá também. Vamos lá? Vamos encontrar as outras duas raízes? Olha lá. Dois números que somando tem que dar o contrário do b, menos 1. E dois números que multiplicando tem que dar o c, menos 2. Vamos pensar. Está negativo a soma e está negativo o produto. Então, um é positivo e o outro é negativo. E o que é negativo é maior? É maior. Porque vai ficar devendo mais do que Isso. tem, né? Então agora vamos pensar. 1 e menos 2? 1 e menos 2. Se eu devo 2 e tenho 1, fico devendo? 1. 1. E se eu tenho 1 e multiplico com menos 2, o resultado é menos 2? Menos 2. Então pronto, chegamos à solução. A primeira raiz a gente já chegou na conclusão que era 0. Uma delas é o 1 e a outra delas é o menos 2. Achamos as três raízes da minha equação de terceiro grau. Olha que top! E aí podemos, então, colocar na forma fatorada, na forma de decomposição. X ao cubo mais x ao quadrado menos 2x é a mesma coisa que x vezes x menos a primeira raiz, que é 0, não precisa, x menos a segunda raiz, que é 1, e x mais... Não, menos 0 já está aqui, né? Que é o primeiro passo aqui, né? O a que eu estou falando que não precisa, porque o meu a é 1. E tá? nem precisa colocar também em parênteses x menos 0, porque x menos 0 é x. Isso, então pronto. E a outra raiz é 1, então ficou x menos 1. E a outra raiz é menos 2, só que menos com menos deu mais, tá? Então, com isso, a gente fez essa parte aí de decomposição em fatores de primeiro grau. Daí, olha só, uma dica. E o silêncio paira no ar. Não é porque eles estão assustados, eles Né? estão meio agoniados. Uma dica. Eu acho também. Isso é assunto do 8º ano. Será? Fatoração, simplificação de fração algébrica. Se você voltar lá um pouquinho e der uma olhadinha, você vai ver que é do 8º ano. Só que assim, vamos aliviar o coração deles? Bora. Eu gosto dessa parte. É um assunto que nós cumprimos, porque está na base comum, mas é um assunto que o Exame Nacional, muitas das vezes, não cobra. O que ele vai cobrar? Por exemplo, a quantidade de raízes, resolver algumas equações do segundo grau e, no máximo, resolver uma equação do terceiro grau parecida com essa que nós fizemos, em que dá para colocar o fator em evidência e vira uma equação do segundo grau simples. Então, você não precisa mesmo ficar muito aperreado, meu Deus, eu tenho que... Não. Até porque você lembra que na aula do Enem que nós falamos, o que o Enem pede? Aquela dica lá não foi nós quem criamos. Foram dicas dos sites que orientam os alunos para o estudo do Enem. Não precisa ficar preocupado com decorar métodos e fórmulas. Não. É bom que vocês entendam e saibam fazer. Ter esse manejo algébrico é muito importante. Mas decorar, isso não precisa, senão você fica louco. Vamos tranquilizar, né? Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. É porque não vai cair na avaliação. Pode ser abordado na avaliação? Até pode, mas assim, essa parte de decomposição em fatores, a gente quer que vocês entendam, que você processa aí também. Mas a nossa pegada na avaliação da unidade 3 vai ficar mais em polinômios e em números complexos, tá bom? Então, tranquiliza o coração, mas é preciso aprender, tá? Vamos lá, então. Já conseguimos decompor em fatores do primeiro grau uma equação do grau 3. Um polinômio, grau né? 3, de grau 3. E aí? Não foi difícil, né? Primeiro a gente colocou em evidência e depois de colocar a evidência, a gente extraiu as outras respostas, né? Porque aí nós ficamos com uma de segundo grau. Isso, nesse caso, porque não tinha o D. Se tiver o D, aí olha só que importante. Olha que importante. Se for um polinômio do terceiro grau completo, ele vai precisar me dizer uma raiz. Tá? Não se preocupe, ele vai ter que dizer uma raiz. Eu só vou ter que lembrar do Brioff-Ruffini. Na Brioff-Ruffini eles já aprenderam bem, já. Então, perfeito. Tá fácil. Então vamos lá de mais exemplo? Olha lá na telinha, então. Vem com a gente que tem mais exemplo. Número 4 agora, bora ver.
Decompor em fatores do primeiro grau o seguinte polinômio. Ah, esse tá de Tá graça. fácil, né? Porque ele é do segundo Segundo grau. grau. Qual é o primeiro passo? Encontrar as raízes, Raízes. né? Então eu vou fazer 5x ao quadrado mais 5x mais 6. Isso vai ser igual a 0, que para encontrar raízes é na equação, tá? Vamos lá então fazer soma e produto? Vamos. Dois números que somados tem que dar o valor contrário do b, menos 5. E dois números que multiplicados tem que dar o c, Seis. 6. A gente já fez isso, né? Aham. A gente já viu que para dar 6, com certeza, é 2 e E 3. três. Para dar 5 também é 2 e 3. Isso. Só que tem que dar menos 5. Então, menos Menos 2 dois, e menos menos 3. E também serve na multiplicação, porque menos com menos, mais, né? Então, a solução aqui, as raízes que eu tenho, a minha raiz 1, posso considerar menos 2. E a raiz 2 eu posso considerar menos 3. Então, podemos montar, né? Agora, o nosso polinômio já fatorado, né? Então, temos que x ao quadrado mais 5x mais 6 é a mesma igual. coisa que o a, que é 1, que não precisa colocar. Então, x menos a primeira raiz, só que menos com menos Dá mais. dá mais. Então, a gente vai colocar sempre isso ao contrário, né? Isso. E x menos a segunda raiz, que menos com menos Dá mais Beleza. Claro que, se você quiser comprovar isso, é só você fazer o processo inverso. X vezes x. X ao quadrado. X ao quadrado. X vezes 3. 3x. 2 vezes x. 2x. 2x, que com 3x, 5x. 5x. E 2 vezes 3, 6. 6. Então, fazendo o nosso chuveirinho, a gente volta aí no nosso polinômio original, antes da decomposição. Perfeito. Certo? E agora vamos falar de um assunto bem simplesinho, só para finalizar a aula, que chama multiplicidade da raiz. Ah, como assim multiplicidade? Tem raiz múltipla, é? Tem. Tem raiz que pode aparecer mais de uma vez? Você lembra quando nós fazíamos equação, função do segundo grau? E às vezes dava duas iguais, né? Isso, que o delta era 0? Aí dizia Isso. assim, ó, duas raízes reais e iguais. Uhum. Aí o cara ficava assim, mas como assim duas raízes reais e iguais? Porque dava o mesmo valor para o x1 e para o x2. Quer dizer, aquela raiz tinha multiplicidade 2. Ah, então é só isso. Só isso. Verificar quantas vezes aquela raiz aparece e dizer qual é a multiplicidade dela. Só isso, só então isso. tá tranquilo, né? Então, vamos finalizar nossa aula aí bem pode até de colocar na boa. prova essa daí, não pode? Pode. Essa Pode, essa pode. pode. Tá bom. Eu falei que não ia cair na prova, mas agora já se arrependi. Não, mas a gente falou que não ia cair lá para fazer a fatoração. decomposição. Tá. Mas é bom que vocês aprendam. Mas a multiplicidade... Tá bom, É dá pra verdade, colocar, né? dá. Eu já se arrependi. Vamos lá, então, vamos estudar um pouquinho mais. Multiplicidade da raiz. As raízes de uma equação algébrica podem ser todas distintas, diferentes umas das outras, ou não. Então, quando não é? O número de vezes que uma mesma raiz aparece indica a sua multiplicidade. Multiplicidade. Então, por exemplo, na prova pode cair uma questão teórica, tipo assim, sabendo que uma equação, um polinômio tal de grau 5 tem como raiz o número 4, 3 vezes. Qual é a multiplicidade dessa raiz? É muito fácil identificar, né? Vamos ver? Então, exemplo 6 agora. Olha lá, temos uma equação x menos 3 ao quadrado vezes x mais 2 ao cubo vezes x menos 1 igual a 0. Eles vão dizer credo em cruz. Meu Deus. Que é isso? O que a gente nota aí? Nota que eu tenho ali, ó, x menos 3 duas vezes. Verdade, tá ao quadrado. X mais 2 três vezes. Verdade, tá ao cubo. E x menos 1 só uma vez. Claro, tá elevado a 1. Então, quer dizer que esse 3 aí apareceu duas vezes. Isso. E esse 3, então, é uma raiz dupla. Uma raiz dupla. Mas não é menos 3? Menos 3 é o que está na forma. Mas porque é menos R1, menos raiz, R2, isso. menos R... Ah, tá. A raiz é o número que zera, é isso aí. Então a raiz é o 3, né? Porque 3 menos 3 que zera. Zero, isso. Então 3 aparece duas vezes. Então ele é uma raiz dupla. A gente pode dizer de duas formas. Ou a gente diz raiz dupla, ou a gente diz que é de multiplicidade 2, tá? Então tem essas duas maneiras de falar aí, beleza? Beleza. Olha lá, vamos dar uma apagadinha aqui para eles visualizarem. Então é isso, né? Olha Volta. lá.
Oh, ixi, por que aqui? Porque tu volta. Ah, sim, tá. Não, então vamos por partes, né? Então, a primeira aqui, né? A gente Isso. falou do 3. Agora a gente vai falar de quem? Do menos 2. Do 2, só que do menos 2, né? Menos 2. Ah, tá. O 2 aparece 3 vezes. Tem que colocar ali menos 2. Tem que colocar o menos. Isso. O menos 2 aparece 3 vezes, porque é o menos 2 que vai zerar aqui, tá? Isso. Menos 2 e menos 2 que zera. Então, o menos 2 é uma raiz tripla ou de multiplicidade 3. Beleza. Agora vamos falar do 1 positivo? Vamos. Olha lá, o 1. O 1 agora, o que acontece com ele? Ele só aparece uma vez. Porque 1 menos 1 é que zera, né? Então, esse 1 é uma raiz simples. Ou de multiplicidade 1. Tranquilo até aí? Tranquilo. Então, vamos fazer um esquema? Então, fica assim, ó. Vamos lá? Se uma raiz for única, ela é chamada de raiz simples ou de multiplicidade 1. Se duas raízes forem iguais, se eu tiver lá duas raízes reais e iguais, ela vai ser uma raiz dupla. Ou de multiplicidade 2. Ou multiplicidade 2. Ah, é só isso, então. Só isso. E agora, se tiver uma raiz que aparece 3 vezes a mesma? Raiz tripla. Tripla ou de multiplicidade 3. É só uma maneira, né, uma